Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos uma série de estudos sobre a palavra do Senhor, em especial no livro de Apocalipse. Quero convidar todos vocês para essa reflexão. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale profundamente à sua mente, ao seu ser, de forma que você seja impactado para algo melhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Adore o Senhor. Esta manhã de graça e de misericórdia. Declare nessa manhã. Diga isso ao Senhor, que Ele é tudo para você. Declare isso. Oi, Lohane, bom dia. Bom dia, Tereza, bom dia a todos. Glória a Deus. Vamos iniciar esta manhã declarando que não há outro Deus como nosso Deus. Ele é Senhor e soberano. Ele reina na nossa vida. Declare. Jesus Cristo, és tudo para nós. Declare, Jesus, tu és. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o início e o fim de todas as coisas. Abra o seu coração nesta manhã e declare a Deus que Jesus é tudo para você. Adore o Senhor nesta manhã. Vamos celebrar o nome do nosso Deus. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Amados, não há outro Deus a não ser esse que nós servimos. Abra o seu coração nesta manhã e declare: Alfa e Ômega, início e fim. Quero ouvir, vamos lá. Celebre nesta manhã. Abra o seu coração e diga isso a Deus. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Declare. Declare. É muito importante abrirmos a nossa boca e falarmos, declarando, profetizando. É muito importante isso. Abra sua boca nesta manhã e diga isso ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és tudo para mim. Tu és o início e o fim. Há uma diferença muito grande, diz o profeta Malaquias, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Eu quero te convidar
a adorar o Senhor nesta manhã. E declare: Jesus, Tu és tudo para mim. Glória a Deus, amados. Reconheça nesta manhã, reconheça nesta manhã, reconheça nesta manhã. Jesus, Tu és o ar que eu respiro. Jesus, Tu és a razão da minha vida. Jesus, Tu és tudo para mim. Profetize isso, declare. Declare isso ao Senhor Deus. Diga: Deus, Jesus, Tu és tudo para mim. Diga: Jesus, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Diga isso nesta manhã. Estarei aqui compartilhando a tela junto com o pastor John, que vai ministrar nesta manhã ao nosso coração. Olá, pastor John, bom dia, paz do Senhor. Tá me ouvindo bem? Amém. E você está me ouvindo? Sim. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Fique à vontade, tá? Amém. Então, saudações para quem está conosco aqui, ou futuramente quem vai poder assistir a esse culto, se foi gravado. Sim. E registrado. Quero saudar todos vocês em nome de Jesus e pedir que a nosso Senhor, que Ele nos concede a unção do Espírito Santo para poder participar com nossos ouvidos bem abertos, nosso coração preparado para receber a semente da palavra, amém. Senhor, para ser edificados, para ser curados, para ser confortados pela Tua palavra, porque realmente ela é um bálsamo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que são uma luz para o caminho daqueles que são perdidos ou na confusão, Senhor. Nós queremos te agradecer porque nesses estudos, no Teu livro de Apocalipse, nós podemos observar como o Teu plano se desenvolveu através dos séculos, porque Tu és o Deus da história. Nós podemos observar isso e te agradecemos pela Tua presença aqui conosco hoje. Queridos, a semana passada nós estudamos os capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse e a gente leu alguns versículos e realmente o assunto principal foi a revelação. E Apocalipse é revelação, uma revelação grandiosa de nosso Senhor Jesus reinando, mas na forma do cordeiro. Na forma de um cordeiro. Que a gente também viu que talvez um alerta para nós, que é nessa forma que o corpo dele vai vencer aqui, em qualquer circunstância. Não é pela força, não o poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É verdade. E
nós acabamos a semana passada lendo até o versículo 9 do capítulo 5. Eu vou retomar no versículo 9 do Apocalipse capítulo 5 e convido vocês a abrir as suas Bíblias nesse capítulo, capítulo 5. Cantavam para o Cordeiro um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com tua sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e glória, e ações de graças. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele já dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo e sempre. Aqui no versículo 13 ele diz: ouvi toda criatura que está no céu e na terra concordando. Verdade. E dizendo que são dadas ações de graças. Eu acho que todos os dias você consegue dar ações de graças, porque a palavra nos manda em tudo dar graças. Porque o que parece como um desastre, realmente, simplesmente é o anúncio de uma futura vitória. Parece que Deus abre a porta para o mal acontecer, mas Ele está no seu trono, dentro desse mal. E Ele vai um dia revelar a sua vitória. Às vezes demora um pouco, mas sempre vem essa vitória. Aqui nós temos uma visão, essa visão que a gente já falou um pouco a semana passada. Eu só gostaria de acrescentar algumas coisas que nós podemos ver como o livro de Apocalipse é absolutamente integrado à Bíblia. Ele tem muitas referências e reflete muitas profecias que são no Velho Testamento como no Novo Testamento. Especialmente nós temos ligações muito fortes com o livro de Daniel, as profecias de Daniel. E para entender o que significa a besta, tem que realmente conhecer Daniel, que já anunciou todos os reinados como na forma de bestas. E também Ezequiel. E aqui eu só vou dar algumas confirmações que aqui nós encontramos, confirmações do que já foi anunciado sobre o Cordeiro. O próprio Jesus falou assim, em Mateus, capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aqui nós temos, nesses versículos, uma visão, diz uma confirmação. E no final do livro do Evangelho de Mateus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É maravilhoso, estudando o livro de Apocalipse, que tudo isso acontece sob o poder de nosso Senhor. Ele reina sobre tudo isso. Eu até uma
pode nos encorajar em momentos quando a gente fica um pouco perplexo vendo o que está acontecendo. Paulo confirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 27, versículo 27, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, que reflete o Salmo 8, capítulo 8, versículo 6 do Salmo 8. Agora nós temos duas profecias muito importantes, uma de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Do incremento deste principado, está falando do principado de Jesus, e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Zelo, zelo, zelo. Interessante essa noção de zelo. Pede a Deus de aumentar o teu zelo. Isso faz parte da armadura, não é mencionado por Paulo na sua carta aos Efésios, mas deveria fazer parte da nossa armadura, porque está escrito que o nosso Senhor colocou zelo sobre si, em Isaías. Então, seria bom tomar o zelo, aumentar o nosso zelo. Uma decisão nossa. E esse zelo vem da onde? Vem dele que controla tudo. Pede zelo a nosso Senhor, ele te dará. Finalmente, outra profecia que é confirmada aqui, nessa apresentação do Cordeiro reinando, é de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todas as nações e povos e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, Glória. que não passará. É o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia. Glória a Deus. O que isso significa? Também tem um sinal, tem uma profecia que os outros serão destruídos. Não é que eles vão morrer uma morte assim natural, bem tranquila. Todos serão destruídos. No livro de Apocalipse, a gente realmente vê como serão destruídos. Já a própria palavra nos revela, para quem quer realmente estudar, verá o método como serão destruídos e como são destruídos. Hoje nós vamos ver um pouquinho disso. Vai ser um tema interessante do livro de Apocalipse, que todos os reinados que não são deles serão destruídos. Graças a Deus que nosso reinado é assim, é permanente, eterno, firme, nada pode o abalar, nem sacudir. Aliás, a gente vê hoje no mundo o que está acontecendo, todos os poderes estão sendo sacudidos. É verdade. Sacudidos. A gente vê a destruição incrível diante de nossos olhos, até esses poderes. Os Estados Unidos estão caindo no caos, a China está muito enfraquecida, tem problemas sérios que o governo aí está enfrentando. Eles são prestes para cair. Poder ainda demorar, mas que são... a gente pode até observar que a destruição progressiva de todos esses reis. Quem começou o livro, no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, já leu e depois de ter essa visão, de ter essa informação sobre o Cordeiro, de confirmado que ele reina, qual é
realmente a expectativa. Porque tinha a promessa no início do livro que o Senhor iria mostrar para seus servos as coisas que brevemente iriam acontecer, iria mostrar para seus servos. Aleluia. E não foram só os servos da época. Esse livro já foi escrito faz quase 2000 anos. Os servos de todos os tempos até a volta de Jesus, que são interessados nas coisas que vão acontecer. E brevemente. E o que significa? As coisas são os eventos. Agora, o que precisava, e a gente observa isso aqui, que antes de mostrar os eventos, tinha que mostrar quem é o dono dos eventos. Quem é o Deus dos eventos. Antes de mostrar, porque realmente o livro de Apocalipse, a gente pode ler, de um certo modo a gente deveria ler como um livro de história escrita antes da história. Porque quem conhece o fim desde o início, a palavra diz que é Deus. Ele nos revela o fim desde o início. A história. Antes de nos revelar a história, é claro, ele vai revelar de uma forma alegórica. São parábolas. Porque a gente vai, talvez um outro dia, estudar por que tudo isso tinha que ser revelado em forma alegórica, em forma assim, escondida de imagens. Mas antes de mostrar isso, tinha que mostrar aquele que controla, que é o dono, que é o Deus da história. Glória. Então, foi isso que os capítulos 4 e 5 nos revelam. O Deus é aquele que é dono de Deus. Antes de abrir o livro, porque nós vamos passar para o próximo capítulo, no versículo 11 que a gente acaba de ler, está escrito assim: Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. Era o número deles milhões e milhares de milhares. Nós sabemos que tinha os animais. Já expliquei na semana passada que o grego é zeon, que significa um ser vivo, que é uma outra maneira de explicar que são querubins. E não são só esses querubins, não são só esses pequenos anjos que a gente vê em alguns retratos, essas coisas maravilhosas pinturas da Renaissance. Pequeno anjo com o arco. Não. Esses querubins são seres poderosíssimos. Então, esses trilhões, milhares, só colocando esses números juntos, nós chegamos a mais de 100 trilhões de anjos. 100 trilhões, 1 trilhão. São 12 zeros. Então, você pode escrever 100 e mais 12 zeros para ser o número dos anjos. Isso significa que para cada um de nós, na população da Terra, digamos que 8 bilhões, tem mais de 10 mil anjos. Glória a Deus. Glória a Deus. E pensa, tem um anjo, um anjo sozinho lá contra milhares de demônios, de espíritos malignos. Não. Bastante. Nós estamos bem protegidos, não se preocupe. Glória a Deus, glória a Deus. Mais de 10 mil anjos para cada habitante.
isso é segurança e proteção absoluta, muito, muito maior que a gente tem aqui saindo na rua. O que esses coitados habitantes dessas cidades, por exemplo, agora nos Estados Unidos, onde você lê que tem esses movimentos que querem queimar tudo, destruir estátuas, destruir edifícios. Segurança? Agora, pode confiar. Se tem dúvidas, começa a controlar suas dúvidas. Alguém estava dizendo, duvide as suas dúvidas. Fica na fé. Em vez de colocar fé nas suas dúvidas, nós precisamos de duvidar das nossas, de ter certeza dessa proteção. Glória a Deus. Agora ele vai abrir o livro. Eu só gostaria de mostrar o que é o livro da época, do livro que ele viu. Era um tipo de livro. Aqui tem uma. Dá para ver? Dá. Um rolo cheio de selos. Um rolo. Cheio de Claro selos. que ele foi parcialmente aberto aqui para mostrar como funciona, mas tudo isso, e na medida que a gente abre, a gente encontra selos. Não tinha capítulos nesse livro. Os capítulos foram colocados séculos depois, mas são úteis para nos dar referências. A gente vai abrir no capítulo 6 do Apocalipse, e começando no primeiro versículo. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Falando para João. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Versículo 5, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, olhei e eis um cavalo preto, e o que estava assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4 selo, ouvi a voz do 4 animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, fome, peste e com as feras da terra. Aqui tem uma imagem dos 4. Dá para ver? Não, mas para cima, para cima. Isso. Tem o branco, tem o vermelho, tem o preto e o amarelo. Sim. Isso é uma Ilustração. imagem, assim, uma reprodução, para ter uma ideia do que, claro que isso é que João observou. Aqui nós podemos dizer que vem o início da história que ia se desenvolver
para no futuro daqueles que começaram a ler esse livro no primeiro século da igreja. Lendo isso, eu respondi, aqui que se inicia. Porque aqui nós também só vamos nos referir, sempre nós precisamos, que tem várias interpretações. A interpretação que vocês provavelmente aprenderam, que hoje é a mais conhecida, é a mais ensinada entre os evangélicos, é a dispensacionalista, que realmente coloca tudo no futuro, porque essa interpretação diz que quando João recebe o mandado, sobe, tem uma porta que se abre, sobe, que isso é o arrebatamento da igreja. Então, tudo que ele viu acontece depois do arrebatamento da igreja, então não tem nenhuma relevância para nós hoje. Obviamente. A gente pode se perguntar, seria que Deus nos daria um livro tão importante que não tem relevância para o povo dele durante 20 séculos, até a volta de Jesus, que eu acho vai acontecer, provavelmente em nossas vidas, vindo o estado do mundo? Será? E que simplesmente acontece que o livro de Apocalipse descreve o que vai acontecer durante supostos 7 ou 3, depende da interpretação, anos, depois do arrebatamento da igreja. Então, quem quer manter essa interpretação, que manteve. Nós vamos tentar de explicar para vocês, para o ouvinte, a interpretação que foi a mais conhecida, reconhecida entre os cristãos ortodoxos durante os últimos 2000 anos, e que certamente foi aquela que os reformistas, quando a palavra foi entregue para o povo, que não era antes da reforma, era um livro fechado. Quando se abriu, quando as traduções vieram, quando a reforma veio com a saída de muitos do sistema romano católico, eles reconheceram, aqueles que de repente abriram o livro, reconheceram imediatamente a relevância do livro de Apocalipse para o no qual eles viviam. E a gente vai ver que a reforma se reflete em futuros capítulos. Então, isso se chama a interpretação historicista, e que também é espiritual, porque tudo acontece, tem eventos aqui na Terra, mas tudo é dominado na era espiritual. É o poder espiritual que domina tudo isso. Então a interpretação utiliza a história e vê conforme, se as profecias são conformes ao que aconteceu durante a história, ou não. E a gente vai ver que, cada vez que a gente vai estudar isso, a gente vai ter exemplos na história dos últimos 2000 anos que vai confirmar que realmente o Espírito Santo estava dando para a gente um plano do que ia acontecer. Então, isso se chama, nós temos a dispensacionalista, nós temos a historicista, que também é espiritual. Depois nós temos a preterista. A preterista envolve pessoas de grande conhecimento da Bíblia, só que eles não sei como, e são realmente muito ortodoxos em toda a interpretação da Bíblia, a não ser aqui, porque para eles
o livro de Apocalipse é só para aqueles que iam passar pelo reino do Nero, do imperador Nero, nos anos 60 da nossa era, bem 30 anos depois de Jesus, do ministério de Jesus. E que o livro de Apocalipse era para preparar esse pessoal para o que ia acontecer, porque realmente, sob o reino de Nero, a igreja passou por uma forte perseguição. Então, os dispensacionalistas jogam tudo para o futuro e os preteristas para o passado. De novo, não tem relevância. Eles aceitam que pode ter uma relevância espiritual, mas que do ponto de vista da história não tem nenhuma relevância. E depois tem uma outra que se chama puramente espiritual, que realmente se inclui na historicista. Só que eles não gostam de ver a história mencionada como se fosse uma coisa suja. A gente não pode misturar história e palavra. Eu acho que atrás de toda essa confusão, com certeza, tem um espírito maligno que não quer que essas informações sejam realmente de conforto para aqueles que estão passando que passaram durante os últimos 2000 anos, através de muita tribulação e muita perseguição, muitas dificuldades, mas sempre vencendo. Para vencer, nós precisamos, essa palavra é para nos ajudar a vencer, a sair vitorioso, porque nosso cordeiro, nosso rei, o cordeiro, saiu vitorioso. Glória a Deus. Essa história é a história do corpo de Cristo, do cordeiro, passando por coisas que são preocupantes, no mínimo. Agora, aqui, começando essa abertura, a abertura do livro, a primeira imagem que aparece é de um cavaleiro sobre um cavalo branco, que recebe uma coroa e ele sai vitorioso e para vencer. Então, a pergunta é, nós vamos ver como nós podemos interpretar tudo isso, não do ponto de vista dispensacionalista nem preterista, porque isso não tem nada a ver, mas colocando isso no contexto histórico que nós conhecemos. Nós temos uma documentação riquíssima sobre as histórias dos últimos 2000 anos. Glória a Deus. A grande pergunta é, qual é a identidade do cavaleiro sobre o cavalo branco? Essas interpretações que são espirituais, preterista, até eu acho dispensacionalista, não tanto mas todas as outras, que provavelmente é Jesus Cristo. Vitorioso é para vencer. E, obviamente, deve ser Jesus Cristo. Agora eu vou só dar para vocês uma outra apresentação de Jesus Cristo num cavalo branco, que nós vamos encontrar no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Só para comparar. Capítulo 19, versículo 11, é assim. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava assentando sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, sendo ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual
se chama é a palavra de Deus, seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, prantos de burro, na sua boca sem uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E versículo 16 termina assim: na sua besta, na sua costa, tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. É assim que ele reina. Eu acho que ele já reina assim, dessa maneira. Só que um dia a gente vai vê-lo de uma... Jesus diz que, em capítulo 24 de Mateus, ele diz que todo mundo verá o Filho do Homem chegando nas nuvens. Um pouco diferente. Então, isso é uma visão do verdadeiro de rei, aquele que reina. E os exércitos são esses milhões, milhares e trilhões de anjos. E da sua boca sai a espada, porque ele rege as nações. Você sabe que ele rege, hoje já rege. Você não sabia que a palavra dele rege? Sim. Pessoas pensam que a dispensacionalista, de um certo modo, intervém que ele vai reger só daqui 1000 anos depois. E agora? Não rege? Então, tem uma... esse cavalo branco do capítulo 6, me parece que não é realmente... dificilmente... Mas a gente vai continuar nosso exame. Foi-lhe dado uma coroa. Foi dado a Jesus uma coroa. Não. A gente viu como que ele recebeu a coroa. Passou por todo... Tive que passar pela cruz. Não foi simplesmente dado uma coroa. Tem todo um bom processo. Agora, tem uma outra interpretação que pode dizer... Não, o cavalo branco é o evangelho. É a palavra que saiu. Lá, essa interpretação espiritual, de um certo modo, pode valer. Se não tivesse uma outra interpretação que é mais segura. Porque a palavra fala de um arco. O arco não é o símbolo da palavra. Não. É a espada. Então já mostra que não pode ser nem a palavra, nem Jesus, porque o símbolo não convém. Agora, aqui tem a gente entra na história, a interpretação historicista. Tem uma ilha no sul da Grécia que era onde se desenvolveu o arte de guerra, que consiste na utilização de arca e flecha. Era uma ilha conhecida por esse uso que foi aperfeiçoado na ilha de Creta, a tal ponto que vocês podem verificar isso no Google, que os arqueiros da Creta sempre faziam parte dos exércitos romanos. Era a artilharia. Era fundamental o uso da arca e da flecha. Tinha outros meios, mas para iniciar a batalha fazia parte dessa artilharia, que já de longe, a mais de 100 metros, eles matavam pessoas. Era sem igual nos povos conquistados. Sem igual. Então já era um elemento muito forte. Mas também, e de um certo modo, principalmente, o arco faz parte do brasão dos imperadores romanos que eram originários da ilha de Creta. Tinha toda uma dinastia de imperadores, pai, filho, etc., originais da Creta, e o brasão deles era o arco e a flecha. E o que aconteceu com esses imperadores? O que a gente viu?
com essas dinastias, não todos, mas tem vários, no mínimo 5 ou 6, que eram originários da... Então, isso simboliza o poder que iria reger sobre a terra durante os primeiros séculos da era cristã. O que é o brasão? Para quem não entende muito bem, talvez tenha alguém que... O que é um brasão? Um brasão é um tipo de... é o escudo. Cada família nobre tem um escudo e tem símbolos no escudo. É um desenho heráldico, heráldico se chama. Isso é para identificar indivíduos, famílias, regiões, cidades e até nações. Por exemplo, o brasão da Rússia é um urso. Aquele dos Estados Unidos, o que simbola é uma águia. Então, e tem várias... Certamente aqui, eu acho que cada time de futebol tem seu brasão, não? Sim. É um brasão. Então, isso é o primeiro que realmente indica que talvez o Espírito Santo está mostrando para nós, ele sabe que vai vir pessoas que vão dominar, que vão vencer, que vão trazer uma ordem. E o segundo item é a coroa. Foi-lhe dada uma coroa. Para quem conhece a história de Roma, era fundamental. Cada novo imperador não era coroado lá no segredo, em público, na praça pública, diante de toda a população de Roma. Todo mundo vinha para ver o novo imperador publicamente coroado. Foi-lhe dado uma coroa. Tudo isso acontece sob o domínio de Deus. É assim que vai acontecer. Tudo vai ter uma ordem. Então, o que pode significar? Tem arco, tem coroa, e no versículo 2 também saiu vitorioso e para vencer. O que isso sinaliza? Que alguém vai sair e conquistar povos e nações. O que aconteceu? De fato, durante os primeiros séculos, depois dessa carta, segundo e terceiro século, até a chegada de Constantino, foi criado o maior império dessa época, um dos maiores que jamais existiu nessa terra. Não só isso, uma ordem perfeita, branco, não, nenhuma desordem. E eles estabeleceram o que na história é reconhecido, busca no Google, Pax Romana. Um período de paz, de prosperidade, como o mundo nunca tinha vivido antes disso acontecer, e de um certo modo nem depois. A não ser em várias áreas. Mas isso é tipifica, a gente pode ver nesse cavalo e no cavaleiro sobre ele, tem realmente uma visão do que ia acontecer na história de Roma. O que isso tem a ver com nós? Bom, esse cavalo branco e cavaleiro prepararam o terreno para o evangelho se expandir, porque de repente construíram estradas em todo o império, paz completa, segurança, você podia viajar sem ter perigo, não é como aqui, que você toma um carro e você não sabe se você vai ser assaltado na rua. Lá não. Era uma ordem absolutamente de ferro. Aqui, um policial pode morrer num confronto. Recebe um tiro de um bandido o que se chama, desculpe, favela. Em Roma, se um soldado imperial iria ser ferido, tinha 2 legiões chamadas para acabar com todos nessa área. Nem animal iria sobreviver. Eles sabiam manter a ordem.
Isso permitiu a difusão do evangelho. Paulo e os outros podiam viajar tranquilamente. Tinha um sistema de correios, o primeiro que foi com cavalos. Cada 50, 60 quilômetros mudava de cavalo, você podia mandar uma carta. Lá do norte da África para Roma tinha assim navios. Chegavam em poucas semanas. E lá nós podemos dizer que se confirma o que a palavra diz, que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados. Esse decreto. Esse império colaborou magnificamente. Também tinha um problema de algumas eras de perseguição. Mas, em geral, a igreja se estabeleceu e cresceu sob o domínio desse cavalo branco e desse cavaleiro branco. A única coisa que nós sabemos é que, como ele não era submisso ao que o verdadeiro príncipe da paz, Jesus, tinha que derrubá-lo. Esse império iria ser destruído, como já Daniel anunciou. E por isso que veio o segundo cavalo, que foi o cavalo vermelho, só que a gente vai só poder estudar isso no próximo domingo, e isso é já a abertura da história. E nós podemos saber que nós pertencemos a um reino que não pode ser destruído. E nós vamos ver no nosso redor, Senhor, a destruição de muitos reinos, de muitos reinados, de muitos poderes, todos aqueles que não são submissos a Ti. Então, Senhor, concede para nós, para a Tua graça, que nós possamos ser sempre submissos à Tua vontade. Venha a Tua vontade e venha Teu reino em nossas famílias, nossos lugares de trabalho, nossas igrejas. E nós te pedimos isso em nome do Teu Filho, que reina eternamente. Amém? Amém. Que palavra interessante, né, pastor? Muito interessante. Às vezes... Tem assim, a palavra e a história são absolutamente ligados. Entrelaçados, é a verdade. Às vezes, o grande problema... A palavra confirma a história e a história confirma a palavra. O grande problema é que às vezes... Para a glória, para a glória, para a glória. Amém, verdade. O problema é que a maioria das pessoas não conhece essas 4 interpretações. Não conhece. É só ensinada uma, ou talvez uma outra, e desconhece principalmente essa que a gente acredita que é a historicista, né? Principalmente essa. Mas eu percebo que agora, ao longo desse tempo que a gente está aqui ministrando a palavra, e já há anos, né, lá em Copacabana, o senhor vem ministrando também sobre esse texto, que a gente já passou meses estudando o Apocalipse, a gente percebe o quanto é rico. Tem uma irmã aqui que colocou aqui, ó. Obrigado, Senhor, pela riqueza de detalhes da tua palavra. Ou seja, ao passo que a pessoa vai estudando, ela vai verificando e entendendo como a palavra de Deus é fundamental também para esse tempo. Né? Fundamental, porque vai chegar dias mais difíceis ainda. Amém. E o que nós precisamos, como o outro irmão colocou aqui, a Paulo Dias, muito bem explicado, gostei da palavra. O que é interessante é que vai chegar um dia que vai haver um confronto. E se a palavra não estiver estabelecida como um marco na nossa vida, a pessoa pode titubear. Né? A pessoa vai duvidar, mas se duvidar duvidando, é um problema. Né? Agora, se duvidar e crer na dúvida, aí começa, né? Ou seja, começa a dar tudo errado. E foi muito importante, a gente tem 4 minutinhos para encerrar, mas seria muito, muito bom se
as pessoas aqui da igreja e outros amigos, né, pudessem ter o acesso a essa palavra. E eu quero esclarecer aos que estão aqui que todas essas palavras do Apocalipse estão sendo gravadas. E todos os cultos que o pastor John dá uma porção, né, como também a apóstola Nádia e eu, a gente grava as mensagens. E nós vamos estar colocando em um canal, para que depois as pessoas tenham acesso, né? No canal do Facebook, né? Ou se você quiser aqui, ó, a gente vai botar no WhatsApp, a gente pode mandar também para você, para que você tenha a oportunidade de ler, de também estudar e depois passar essa palavra para outras pessoas na sua rede. E assim mais e mais e mais pessoas vão ficar conhecendo a verdade, né? Que essa é a nossa intenção. Porque tudo passa, né? Como a Lu colocou aqui, essa palavra é uma bênção, né? A Bíblia diz que tudo passa, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E o nosso intuito é esse, propagar ao máximo esta palavra. Amém, pastor John? Quer dar as considerações finais? Faltam 2 minutinhos. Não, nós vamos continuar, espero que tem tanto, uma riqueza de informações, uma riqueza de profecias importantes para nós, uma riqueza de análise do que aconteceu dentro do contexto da história. Eu acho que, como cada um gosta de saber um pouco da sua própria história, nós vamos ser enriquecidos conhecendo um pouco mais da história da igreja e como Deus protegeu e utilizou e deu poder na igreja durante todos os séculos, e que isso certamente não vai acabar tão rapidamente. Essa manifestação cresce até a volta de Jesus, quando ele vai voltar nas nuvens, e está escrito que todas as tribos da terra vão chorar, menos nós, uma tribo que não vai chorar. Glória a Deus. É a nossa. É verdade. Não. Pastor, está terminando. Quero lhe agradecer. Tem algumas irmãs colocando aqui. Que estudo esclarecedor. Quero ter a oportunidade de ter essas palavras. Forte. Eu precisava estar aqui para ouvir. Obrigado, Senhor. É assim mesmo. Eu espero que vocês que estão aqui acompanhando possam estar divulgando para outras pessoas, para a gente formar aqui um grupo muito grande. E outra coisa, irmão, se tivermos 1000 pessoas, ou 100 pessoas, não me lembro agora, inscrito no YouTube, isso aqui pode ficar ao vivo. Ficar ao vivo no YouTube. Mas tem que ter um número. Não sei se é 100 ou se é 1000. Né? Mas, enfim, obrigado, pastor. Que Deus abençoe cada irmão que está aqui, cada irmã, né? Obrigado também ao pastor e que a gente tenha uma nova oportunidade. Igual na sexta-feira lá em Copacabana, né? Foi uma delícia, não só o lanche, mas principalmente a palavra, que dava vontade da gente ficar madrugada para dentro. Mas a gente foi sair quase... Como é bom. É a mesma sensação que se tem aqui agora. Ouvindo a palavra, é uma porção pequenininha. Aí dá vontade de ficar mais. Aí não tem como. Dá um apetite, dá vontade de ouvir mais sempre. A palavra, essa palavra é o verdadeiro alimento para a nossa alma. Além de nos libertar, é esclarecedor. É isso que a gente precisa quase literalmente comer, né? Então, pastor, fique com Deus. Shalom, hein? Shalom. 1 minutinho para acabar e eu vou terminar com esse louvor aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem com Deus.
Deus vos dê um ótimo domingo e até breve, se Deus quiser. Shalom a todos. À noite teremos culto na igreja. Vá para a igreja. Se você se sente bem, confiante, seguro, vá para a igreja. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Shalom.